essa cabeça assim, já é outra de mundo de negócios, etc. É isso, Thaís? Daqui 10 anos? Eu quero antes. Eu quero antes. 10 anos acho que tá. Não, mas é isso mesmo. Anos. A gente fala Mas no mundo de quem empreende, assim, ó. É ali, né? Olá pessoal, bom dia. Hoje, sexta-feira, estamos aqui para gravar o episódio de número 10 do podcast A Realidade dos Fatos, onde trazemos histórias de empreendedores. Hoje estamos na clínica Tami Durão Estética Avançada, se eu errar o nome me corrijam, né? Estética Avançada. Uma clínica bem bacana e esse grupo de empreendedores que vocês vão conhecer hoje fazem parte lá da mentoria O Mundo do Empreendedores. Estamos acompanhando a história dela e com bastante satisfação de saber que em 2 meses de trabalho de parceria, da mentoria, hoje o faturamento dela já cresceu em torno de 75% nesses 2 meses. Fizemos conta hoje cedo, hein? Antes de falar isso aqui, antes de falarmos isso. E hoje vamos conhecer a história delas. Tem a história tem a Tamara, que também tem um salão de cabeleireiro, que dá show lá com os encaracolados, é isso? Os cacheados. Os cacheados. Então tá bom? Se vocês estão acompanhando esse projeto, é um projeto novo, estamos já no 10º episódio, e eu vi que tem bastante gente assistindo, mas não se inscreve. Então pedimos para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, deem um like, que vai estar nos ajudando até ali com o algoritmo para distribuir esse conteúdo para bastante novos empreendedores. Meninas, bom dia. Bom dia. Obrigado por terem aberto a porta da Tami Durão Estética para falar conosco. Obrigada a você. E o palco é de vocês, para contar a história de vocês. Nós vamos dividir esse episódio entre duas etapas, um pouco conhecendo a história de vida de vocês, até porque nós queremos trazer para os empreendedores que é possível. Tem muita gente que acha que é impossível, isso é para alguns, não é para todos. Mas essa semana mesmo conheci uma história de uma menina que era estagiária de uma clínica de odontologia e hoje ela tem um consultório bacana dela. Então, uma parte do podcast a gente fala da vida de vocês, a outra parte a gente discute bastante conteúdo desse mundo. Tá? Bastante empreendedorismo, até para você transferir conhecimento para esse pessoal que está nos assistindo. São 3, eu já sei que as 3 falam bastante. Quem vai inaugurar o bate-papo falando da vida de vocês, a história de vocês. Os seus pais eram empreendedores? Sim, sempre. Mãe, foram. pai, tudo? Mãe e pai. Então você já tem uma veia empreendedora. Sim. É isso? E eles faziam o quê? Bom, o pai sempre trabalhou com transporte, né? Trabalhou com ônibus de turismo, depois motorista de ônibus viajando, né? E van escolar também. E hoje ele trabalha com ovos, venda de ovos. Com a pandemia ele deixou o transporte escolar, né? Por conta da pandemia. E entrou nesse outro ramo e tá lá, feliz, não quer voltar pro transporte escolar. Agora, 2 anos só que ele tá vendendo ovos. Exatamente. Mas vende o quê? De porta em porta ou vende para Ele outro? tem um lugarzinho fixo. Ele tem um ponto na cidade, fica lá e vende bastante assim? Vende ponto fixo? Ele tá bem feliz, né? Tá bem satisfeito. Para ele ter mudado de ramo e querer voltar. No meio da trajetória aí, ele se desfez da van escolar que ele tinha, né? Ele vendeu, na verdade ele trocou por um carro maior do que o dele, né? De passeio, por uma Fiorino, né? Ele fez negócio e ele não quis voltar pro escolar, né? E pra gente foi até uma surpresa, né? Não, porque nós achávamos que era uma coisa temporária, né? Tá ali vendendo os ovos, mas logo ele volta pro escolar, mas ele já deu uma lição, né? Que o empreendedor, ele se resolve. Então ele está sempre se reinventando. Veio pandemia, não tem aluno, mas tem boca. O pessoal vai continuar comendo. Fantástico. Mas e aí, vocês? Onde que aparece como empreendedores? Recentemente, acho que foi a gente pode dizer que a pandemia acabou trazendo o empreendedorismo para nossa vida também. Né? Eu comecei antes, né? Verdade. Antes da Mas pandemia? tem a parte dela, Eu tô empreendendo aí há 8 anos já.
Eu sempre soube que eu não nasci para trabalhar em empresa, em CLT. E como assim alguém sabe que não... Eu não me sentia confortável naquela condição de estar ali, não me sentia. Eu estudei, me formei, tudo, trabalhava com administrativo, mas todos os dias que eu entrava naquele escritório eu falava, meu, aqui não é meu lugar, isso aqui não é pra mim, eu não gostava, não me sentia bem. E até que devido a uma situação que aconteceu na última empresa que eu trabalhava, eu tinha acabado de casar e eu falei pro Bruno, pra mim aqui acabou, não dá mais pra trabalhar pra ninguém, não quero, não sei o que eu vou fazer, mas trabalhar em empresa eu não quero mais. E aí a Tami tava grávida, e eu sempre gostei de trabalhar com evento, essas coisas. E na gravidez da Tami eu vi uma oportunidade de trabalhar com festas, e eu falei, já sei onde vai ser minha porta de entrada, um chá de bebê pra Tamires. E ali com R$500 que eu tinha sobrado da minha rescisão, eu fui na 25, comprei móveis de MDF cru, que estava muito em alta, mas eu não tinha dinheiro já para comprar os pintados, os bonitos. Achei um revendedor lá, um fornecedor lá na 25. Investi meus R$500 e fiz o chá da Tamires, e foi a partir das fotos do chá dela que eu comecei a empreender nas festas. Trabalhei como decoradora, depois o Bruno entrou com fotografia, a gente fazia esse combo aí. E quando eu engravidei do Luca, eu decidi parar, porque eu ficava muito ausente, né? Festa é aquela loucura, principalmente no final de semana. E aí eu fiquei só com a parte de lembrancinhas, de parte de design gráfico, eu vendia minhas artes, eu vendia embalagens para confeiteiras. E nessa ficou 8 anos, até vir a pandemia e juntar. Então, mas no mundo da festa, quando você para porque engravidou, você continuou com o mesmo mercado. Com o mesmo você mercado. Você só adaptou o teu negócio isso, vendendo para os mesmos, não mais o cliente final, né? O cliente do meio. Uhum. É isso. Eu só internalizei, né? Ficava ali na minha casa e não saía mais, não tinha aquela... Consegui ser mais flexível para estar mais presente com as crianças. Mas meus clientes eram os mesmos. E aí vem a pandemia, para. Na pandemia eu tive uma crescente sensacional. Cresceu na pandemia? Por quê? Quando eu fui pra papelaria personalizada, eu não foquei em festas. Minha vontade nunca foi fazer lembrancinhas. Eu achava chato, pra ser sincera, ficar fazendo aquela coisa pequenininha. Eu não tinha muita paciência. E aí eu vi a oportunidade com as confeiteiras. O topo de bolo tava vindo, né? Começando a crescer. Era o que eu gostava de fazer. Eu comecei a estudar muito isso. E vi que nesse meio tinha a possibilidade da embalagem personalizada para doces. Então essas épocas sazonais eram o meu forte. Então eu já produzi embalagens maiores para caixa de bombom, para bolo. Quando entra a pandemia, ninguém podia mais fazer festa. Só que as pessoas não podiam deixar de comemorar, não queriam deixar de comemorar. Surgiu a festa na caixa. E aí surgiu a festa na caixa. Poucas pessoas faziam, mas eu já tinha experiência com personalizados maiores. E aí bombou de festa na caixa. Eu fixei uma parceria com a minha tia que era confeiteira. E aí eu produzia as caixas e ela produzia o bolo e os doces, e a gente vendia assim, a roda no meio da pandemia. Mas aí o pessoal fazia o quê? Uma festa resumidinha, pequena, pouca gente. Pra casa, nós entregávamos uma caixa personalizada, a pessoa personalizava do jeito que queria, com foto, com crema, aí ela montava os cremas na casa dela. Aí montava, quando abria a caixa tava lá o bolo, com aquele cenáriozinho e os doces, e comemorava em casa. Eu vendi mas muito. é uma história igual do teu pai, né? Exato. Ele se reinventou na dificuldade. E aí eu trabalhei muito, tanto que eu não conseguia dar conta sozinha, e aí tinha a Gislene, que sempre estava comigo, uma moça da igreja. E mesmo na pandemia ela ia lá em casa e a gente trabalhava bastante. E à noite a gente saía para entregar. E foi indo. E aí foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi na pandemia. Só que quando volta, esse negócio as festas começam a bombar de novo. E aí eu vejo que se eu não fosse pro ramo de festas, aquilo não ia mais. Porque o que era o meu forte, o que eu gostava de fazer dentro da papelaria, que eram as embalagens maiores, que eram as festas nas caixas, que eram as caixas maiores, começou a ficar escasso, porque as festas tinham voltado. O pessoal... Então as lembrancinhas voltam, aí eu percebo que sai um pouco a era de topo de bolo e entra a época dos florks, que é aqueles bonequinhos comédias e tal. E aí ali eu já comecei a perceber, o topo de bolo vai entrar em extinção, porque isso aqui tá vindo muito forte. E aí eu já comecei a parar de vender topo de bolo, porque o pessoal já preferia aquele bolo desenhado novamente. Então eu já percebi que... E aí eu comentei com elas, falei, meu, não tá rolando, minhas máquinas começaram a quebrar. E aquilo, né, de você espiritualizar as coisas. Eu comecei a realmente pedir direção pra Deus.
Eu já não queria mais. Eu falei, Deus, eu não aceito programa de festa, eu não gosto, não quero. Me recuso a Eu me voltar pra lá. recuso. E aí eu lembro que eu muito confusa, a Tamiri já tinha estendido o convite, por que você não veio pro nosso lado, não sei o quê. E aí eu pensava, mas eu vou ter que começar a estudar tudo de novo. E aí é quando a minha máquina quebra a lâmina. É quando isso está acontecendo, a Tami já está empreendendo nesse ramo, não? Ela tá iniciando. Ela vai falar já, mas eu já estava. E aí eu tinha uma máquina, pra quem conhece a Cineweight, ela é uma máquina de corte. E ela usa uma lâmina. E essa lâmina da minha primeira máquina durou uns 4 anos. Essa em 2 anos, em 1 ano, nem 1 ano de máquina, ela quebrava assim, com uma constância que era surreal. E aí, eu com uma encomenda grande, essa lâmina quebra. E aí foi quando eu pedi o sinal pra Deus. E eu falei pra Deus, se você me der esse sinal, vai ser muito claro. A lâmina quebrada não corta. A lâmina quebrada não corta. Ela fica rasgando o papel. E eu tinha uma encomenda pra entregar no outro dia. E era tipo um final de semana. Não tinha o que fazer. Eu falei, Deus, se eu conseguir terminar essas 30 caixas até amanhã com essa lâmina quebrada, é o sinal que é pra mim fechar isso. Seria de ideal, né? Liguei a máquina, a danada corta. Falei, obrigado, Deus, é o sinal, essa é a última encomenda que eu faço. E ali eu fecho tudo, vendo as máquinas sem pensar 2 vezes. E venho pro lado da estética. Legal, já estamos. E aí, quem é a próxima? Eu já entendi a história da Thaís. Da Thaís, né? Eu, na verdade, acho que nunca tinha me enxergado no empreendedorismo, mesmo, de verdade. Mas eu só fazer uma pergunta, tinha incentivo dos seus pais, não? O incentivo dos pais era, vai estudar, faz uma faculdade, um bom emprego, segue uma carreira, seja uma boa... Esse era, era a formatação da casa, como todo mundo? Sim. Vocês que eram rebeldes, né? Falaram, não quero. Eu acho que Na verdade, por um tempo foi, né? A gente acabou seguindo esse lado. Não, porque eu sempre tento arrancar a né? essência, por exemplo, ela contou a história, mas eu não peguei ali. Eu sempre tento arrancar a essência de onde nasce isso. Porque geralmente nós somos formatados a você entrar na vala comum, né? Estuda, faz faculdade, pós-graduação, bom emprego, etc. Porque na verdade a nossa infância foi humilde, né? A gente teve uma infância humilde, cheia de limitações, né? Com dificuldades. Então, desde cedo, todas nós optamos sem obrigação da mãe. A minha mãe sempre incentivou muito a gente a estudar tudo, mas a gente sempre no limite financeiro, né? Então a gente começou a trabalhar muito cedo, mas por opção. A gente começou a trabalhar muito cedo e para se doar aos estudos mesmo. Então a gente trabalhava para conseguir estudar, sempre com todo o apoio da minha mãe e dos meus pais, enfim. Mas no pensamento de futuramente ter um futuro melhor, mas trabalhar. Eu, pelo menos, nunca imaginei ter um negócio próprio, onde a gente está hoje. Então, por exemplo, né, falando de mim agora, com 16 anos eu entrei na Juco. Sabe a Juventude Cívica de Osasco, aqueles guardinhas de azul, né? Eu fui da Juco e foi uma opção minha mesmo, eu fui atrás. Hoje eu não sei como tá isso. Existe o Juco ainda? Existe. Eu não sei como Até tá. hoje eu não sei exatamente o que os meninos fazem, os meninos e as meninas, né? Na verdade é uma instituição que eles têm a parte, como que fala, de ordem unida, né? Para ter uma organização, na verdade, na instituição. E eles davam, a gente tinha cursos, eu não sei exatamente como que tá lá hoje, mas a gente tinha cursos na área de informática, cursinhos básicos e muitas palestras com pessoas de vários ramos, enfim, né? Pra orientar mesmo a gente a ser uma pessoa melhor, de fato. Lá muita cidadania, muita né? cidadania, essa é a palavra. E quando finaliza, é um período de... Hoje eu não sei, né? Mas na minha época, não tô tão velha assim, mas... na minha época... Eu não vou fazer conta. Eu tive 4 meses de curso e aí a gente fazia uma prova para ser encaminhado para os estágios. Então aí eu falo que parece que minha vida foi toda direcionada, né? Porque quando eu passei numa boa colocação, eu sempre pedi a Deus que eu queria ir para uma empresa top que me registrasse, né? Porque na Juco tinha a prefeitura, que se você fosse para a prefeitura, você cumpria contrato de 1 ano e era liberado. De repente, você tivesse a chance de entrar numa empresa melhor depois. E eu sempre pedi muito a Deus, me empenhei, estudava para quando chegasse nessa prova final eu estar bem colocada e conseguir um bom lugar.
No final eu consegui, de fato, e fui para uma clínica médica. Então eu já comecei, desde o meu primeiro emprego eu já estava ali nesse ramo, nesse fechadinho de área médica, enfim, né? E eu fui para ser recepcionista pela Juco, né? Passado 1 ano e meio, mais ou menos, meu contrato com a Juco acabou e eu fui registrada nessa empresa. Então o meu primeiro emprego, de fato, foi numa clínica médica como recepcionista. Mas nada a ver com estética. Nada a ver com estética. Aí a biomedicina surgiu no meu coração já nessa época. Eu tinha em torno de 17, 18 anos, estava terminando o colégio, né? E tinha uma amiga que trabalhava lá comigo no setor de radiologia e ela estava fazendo essa faculdade. E eu me encantei. Falei, nossa, que legal, mas sabe, encantei mais para a área de laboratório. Eu falei, poxa, isso é legal, quero isso para mim. Vou estudar. Mas cadê, né? O money que não tinha. Tipo, eu ganhava pouco, não supriria pagar a faculdade. E aí eu falei, não, então quer saber? Vou fazer um curso técnico para arrumar um emprego melhor e aí eu engajo na faculdade. E realmente foi assim, sempre correndo atrás, né? Eu fiz um curso, eu lembro que na época eu terminei o colégio e eu queria já entrar de todo jeito, né? Eu não sei se a Tamara lembra disso agora. Que eu falei, eu não sei o que eu faço. Tipo, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei que curso fazer. Eu não tinha gosto por nada. Eu tava fixada na faculdade que eu queria fazer. E a Tamara, na época, era agente comunitário. Isso, no posto de saúde. No posto de saúde. E ela me falou, Tami, uma dentista lá me falou sobre um curso de técnica em saúde bucal. Por que você não vai ver? De repente você gosta, eu não sabia nem o que era. Uma coisa nova, tava surgindo. Eu falei, vou ver, de repente dá certo, né? E resolvi ir atrás de escolas, aí vi que tinha uma escola aqui em Osasco, que abria a primeira turma desse curso, e resolvi ir atrás, me inscrevi, fui fazer sem nem saber o que fazia, qual que era a profissão direito, não entendia nada, mas fui. E ali também me abriu uma grande porta, que eu fiz após fazer o primeiro ano do curso, eram 2 anos, né, era auxiliar e técnico. Então, quando eu concluí o auxiliar, eu tinha um professor lá que ele induzia muita gente ao concurso público. Então ele sempre dava provas, no final da aula ele liberava, quem quisesse ir embora ia, quem não quisesse ele dava provinha de concurso pra gente treinar. E ali eu sempre ficava e fazia essas provas e passado 1 ano que eu concluí a parte auxiliar do curso, que era a primeira fase, eu prestei um concurso e passei. Pra prefeitura? Pra prefeitura de Barueri. E foi algo assim muito rápido. Nesse meio tempo eu tinha saído da clínica onde eu trabalhava. Por opção também eu pedi para sair, para ir para um consultório odontológico, para começar a conhecer o ambiente novo de trabalho, né? E ali eu fiquei só 3 meses, porque foi o período de fazer o concurso e me chamarem, foram esses 3 meses e eu já fui para Barueri. Foram 3 meses intensos, a Thaís trabalhou comigo lá. E aí eu comecei na prefeitura como auxiliar, terminei o curso técnico, né, mais 1 ano. E prestei outro concurso na prefeitura de Barueri para o setor técnico, porque até então eu entrei como auxiliar, e passei também para técnica. Então na prefeitura, no total, eu fiquei 13 anos, 5 anos como auxiliar e 8 anos na área técnica de odontologia. Tá, e de lá, o que é que você veio para cá? E aí, quando eu estava na prefeitura, eu fiz a faculdade de biomedicina, cheguei lá, consegui fazer a faculdade. Tá, mas essa faculdade você já desejava lá atrás, quando você fez o técnico? Desejava lá atrás, quando eu fiz ideia o técnico. Fixa, era ideia fixa. Tá. Só que volta para chegar nela. Exato, só que quando eu estava no último ano da faculdade, que eu fui para a parte de estágio, né? Que eu me deparei com um cenário de laboratório, eu falei, Senhor, não é isso que eu quero pra mim. Sério? Então foi muito louco, assim, porque eu desejei tanto, programei desde os meus 18 anos, me programando, e quando eu cheguei no último ano da faculdade, que aí eu já estava casada, tudo, e eu falei, não é isso que eu quero, e agora, né? Continuei na prefeitura, concluí a faculdade e continuei na prefeitura. Quando eu terminei a faculdade, eu tive a minha primeira filha, eu engravidei logo na sequência. No dia da minha colação de grau, descobri que estava grávida. E aí eu cheguei até a fazer a inscrição. Já tinha vindo o desejo no meu coração de fazer a pós em estética. Já tinha surgido alguns comentários no curso mesmo, na faculdade, que era um ramo que estava crescendo muito para os biomédicos.
e que não era muito divulgado, tinha muitos julgamentos ainda do que podia, não podia fazer, né? Não tinha muita autorização ainda, mas estava já engajada a profissão. E eu falei, de repente isso não dá, mas isso dá, né? Só que aí eu cheguei a me inscrever quando a minha nenê nasceu, a Clarinha tinha meses, eu me inscrevi, e acabou que quando ia começar o curso, eles me ligaram falando que iam ter que antecipar, e a minha nenê era pequena, eu não tinha era totalmente dependente de mim, eu amamentava, ela não tinha outras refeições ainda, eu acabei desistindo ali da pós-graduação. Quando ela tinha... Não tinha Thaís para te ajudar? Não. Nem a Tamara? Não. Aí tava cada um do seu lado ainda. Então aí eu resolvi dar uma segurada mesmo nos estudos, fui curtir família, ser mãe da Clarinha. Mas mesmo assim, ali você não pensava em ser empreendedora? De jeito nenhum. Não pensava mesmo. E aí quando eu fui fazer a pós-graduação em 2018. Recente. Isso, recente, 2018. Foi que eu decidi, conversei com meu esposo, minha filha já tinha 4 aninhos, eu falei, acho que é agora eu quero, e fui fazer a pós-graduação, mas mesmo assim eu não pensava no empreendedorismo, na minha cabeça eu ia fazer a pós-graduação, eu ia abrir mão do concurso público, mas para trabalhar em clínicas de estética. Nunca passou na minha cabeça, não, eu vou ter o meu negócio, sabe? Mas você percebe que mesmo vocês falando que vem de uma família de empreendedor, que seu pai já trabalhou por conta a vida inteira, a tua trajetória, ou a maioria da trajetória é confusa. Não é? Não tem um direcionamento da casa, assim, vai por esse caminho, você vai ser um mega empresário, um mega empreendedor. É confuso, você dá passos, você acha que é aquilo, não tem uma clareza, vai por opinião de um mentor, que é a irmã tem um pouco mais de maturidade. Mas a maioria da trajetória que eu estou ouvindo são de pessoas que caem no empreendedorismo até por atropelo, por um tropeço da vida, etc. Nada planejado, né? Eu ia chegar justamente no tropeço da vida, né? Que foi, na minha cabeça, eu desenhei... Eu sempre fui muito, assim, metódica, né? Nas coisas, de me planejar. Então, como eu queria abrir mão da prefeitura, que era o cargo público efetivo que eu tinha, eu pensei, vou fazer a pós-graduação, aí eu engravido, olha a cabeça. Aí eu vou engravidar, que eu já tinha os planos de ter minha segunda neném, eu tenho ali a licença maternidade e depois eu abro mão e vou trabalhar em estética. Isso. Só que nesse percurso veio o tal do tropeço, que foi a pandemia. Quando a pandemia chegou, eu tinha terminado a minha pós-graduação e eu tava grávida de 5 meses. Sim, mas ainda tava com a garantia do cargo público. Eu tava ainda vinculada à prefeitura, né? Quando chegou, que teve o primeiro lockdown, que fechou tudo, eu tava de 5 meses de gravidez. E aí o mundo deu aquela desabada, né? Porque você tem todo aquele planejamento e aí você não sabe mais como que vão ficar as coisas. Eu tava grávida e tinha uma outra filha, e aí a cabeça dá um nó, né? E aí, com o passar do tempo, conversando com meu esposo, enfim, até com as meninas mesmo, surgiu-se a ideia de repente, eu abrir um espaço, eu tinha uma segunda casa na minha casa, né? E surgiu-se a ideia de repente, eu começar com um espaço meu, para eu atender ali e poder estar perto das minhas filhas e tentar uma logística aí, mesmo em meio à pandemia, começar dessa forma para não simplesmente... Que já era estética. Mas não fala ainda da estética, a gente vai ver a Tamara, depois a gente vai voltar. Tá bom. Mas aí é onde nasce então, pra mim, isso, aonde começou a nascer a estética foi nos fundos da minha casa. Pandemia. A Thaís, antes da pandemia, já empreendia. Já. A pandemia, ela só se ajustou. Isso. E depois da pandemia, ela não queria voltar pro primeiro negócio dela, ela veio, né? Exato. E a Tamara, que já veio voando, já nasceu voando, né? Já nasceu empreendendo. Não, engano seu. Não nasci empreendendo. Mas, ao ver a família toda do meu pai, eles são empreendedores, né? Todo, meu avô, os irmãos do meu pai, tudo. Minha mãe também. Minha mãe veio trabalhar registrada na minha mente quando a gente já era adulta, né? Então, ela sempre trabalhou com costura, então sempre foram empreendedores. Mas, de verdade, como a Tami falou,
a gente teve uma infância com limites. Então, pra mim, não era uma coisa assim, quero empreender porque dá dinheiro, dá sucesso. Não, porque meus pais empreendiam, mas a gente vivia assim, no limite. Não passava necessidade, mas também não tinha luxo, né? Então, pra mim, não era uma coisa assim que eu super desejava, não. Porque a gente não tinha uma história, né? Não era um bom parâmetro. Né? Exato, não era, né? Era assim, muito instável, né? Mas aí eu fui trabalhei muita coisa, mas assim, a última... Realmente. Coisas totalmente aleatórias, por exemplo. Sempre como CLT. Eu ajudava o pai, trabalhei com meu pai no escolar, depois eu fui trabalhar em escritório de aposentadoria, depois eu trabalhei como agente comunitária no posto de saúde, depois eu fui pro telemarketing, e aí depois eu fui pra logística, né, que foi o primeiro curso técnico que eu fiz, faculdade, pós-graduação, tudo na área da logística. E aí na última empresa que eu trabalhei eu fiquei 12 anos, né, então ali eu tinha uma segurança. Eu sabia exatamente quanto eu ganhava, exatamente, né, tudo. Mas eu sempre tinha assim na minha mente, não é isso que eu quero pro resto da minha vida. E ali que começa a nascer o desejo de empreender. Porém, assim, eu trabalhava com muitos empreendedores lá dentro. Porque eu trabalhava na parte de transportes. A maioria 8 anos, né, dentro da logística foi transportes. Então eu tinha muito contato, como eu era coordenadora de transportes, eu tinha muito contato com os empreendedores, que era o dono dos caminhões. Tinha muito contato com eles. E ali eu meio que via, né, as lutas, o dia a dia deles, né. Mas aí eu já comentava com algumas pessoas, quando eu sair daqui eu vou empreender. Vou abrir uma empresa pra mim. Do que? Não faço a mínima ideia. E eu comecei a pesquisar, comecei a olhar mais para um lado mais de curiosidade do Sebrae, né, sobre empreendedorismo. Aí fazia alguns cursinhos grátis para entender mais do empreendedorismo. Mas até ali ainda tinha muito medo, né? CLT te dá uma segurança, né? Uma pseudo-segurança. Exatamente. Zona de conforto. E ali eu comecei, mas assim, era uma empresa que eu trabalhava bastante, era bem desgastante, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu falava, para sair daqui, para ir para outra empresa da área de logística, quem trabalha com logística sabe, é desgastante. E eu falava, eu vou empreender. O que eu vou fazer? Não sei, né? E aí eu sempre pedia para Deus um direcionamento, né? Uma hora, sem pressa, uma hora eu vou descobrir o que eu vou fazer. Aí eu comecei a mexer em Instagram, quase não mexi em Instagram, mas comecei a fuçar mais, procurando a parte do empreender, né? Entender mais sobre empreender. E aí é quando me aparece uma página de cabelos cacheados e eu começo a olhar, não pela visão de empreender ali, mas por curiosidade, né? Por ser cacheada, eu comecei E aí eu vi que tinha salões de cabeleireiros, não trabalhava com química, porque eu não poderia, porque eu tenho tudo que termina com it, né? Rinite, sinusite, bronquite, então jamais poderia trabalhar com química. Mas bastante dinheiretite, né? Essa área da beleza era uma área que me chamava a atenção, mas falar pra você que eu tinha, assim, almejava ter algo nessa área, não, mas era uma área que eu sempre gostei. Né? Isso você ainda está dentro da transportadora? Estava dentro da logística da empresa, estava lá dentro. E aí eu comecei a ver, que tinha salões que não trabalhavam com química, que eram voltados para cabelos naturais. E eu comecei a enxergar na rua muita gente em transição. Ali pra mim, eu saía na rua, eu só olhava cabelo, né? E eu via... gatilho, né? E aí eu via muita gente cacheada, muita gente em transição. E aí na região que eu trabalhava não tinha nenhum salão que trabalhava nessa área. E aí eu comecei a comentar com algumas pessoas, né? E se eu fizesse um curso de cabeleireiro? Na minha família tem alguns cabeleireiros, né? Eu tenho um tio que é cabeleireiro há muitos anos. Falei, se eu fizesse uma especialização, mas cabelo? Você entende de transporte, pallet, caminhão? O que você vai fazer com cabelo? Aí eu falei, bom, eu vou fazer. O máximo que vai acontecer é, eu vou obter conhecimento, mas não vou usar para terceiros, vou usar para o meu cabelo, né?
comecei a fazer o curso e ali eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero. E eu nunca fui muito medrosa. Falei, bom, eu vou tentar. O máximo que vai acontecer eu tenho as minhas formações. Se nada der certo, eu volto para logística. É o que poderia acontecer, né? Mas aí eu fiquei ainda trabalhando, como eu trabalhava meio período na empresa, então eu ficava meio período na empresa e ia fazendo cabelos, né, na garagem da minha casa, e sentindo ali como que seria a aceitação e tudo. E ali entrou a pandemia, eu fui afastada da empresa por conta de todas as alergias e tudo, problema respiratório. E ali eu comecei a atender com mais frequência. E aí eu falei, Gostei desse negócio. E aí colocando na ponta do lápis a questão financeira, né? Eu falei, dava mais do que trabalhar na empresa. Eu falei, bom, se eu trabalhando dessa forma já conseguir essa renda, se eu investir, acho que dá certo. E aí quando eu volto do meu afastamento de 9 meses, eu já volto para a sala do meu gerente falando, me manda embora, porque eu preciso... Mas você vê que legal, Tamara, você fez quase toda a trajetória de quem vai investir no negócio inconscientemente. Sim. Por exemplo, você descobriu uma dor, você foi olhar para o mercado, você descobriu que tem mercado, ela ficou olhando quantos cabelos cacheados tem, passando numa Ponhagu, né? Você fala, pesquisa de mercado, sem saber, fez pesquisa de mercado, viu que o investimento não era alto, olhou a concorrência, não tem muitos salões, ela fez tudo, só assim, inconscientemente, sem planejamento, sem um trabalho metodológico, sem uma coisa mais estudada, mas ela fez os passos para tomar a decisão. E o empurrão foi a pandemia. Foi a pandemia. Quase os 3, né? O empurrão foi a pandemia. O desperte, a pandemia, quase isso. Exatamente. E aí, eu fiquei ainda 6 meses na empresa, né, até eles me demitirem. E nesses 6 meses que eu tinha certeza do que eu queria, eu mergulhei nos estudos. Aí eu comprava cursos atrás de cursos e estudei muito. Cursos técnicos voltados para aquilo que você ia fazer. Para aquilo que eu ia fazer. Então, assim, eu investia muito, comprava cursos, vários cursos, para quando eu saísse eu já ter uma carga, né? E ia fazendo cabelos à tarde e tinha o meu emprego ali de manhã e à tarde, né, me preparando, né? E aí depois de 6 meses aconteceu a minha demissão. Me demitiram, com 15 dias eu comecei a obra do salão comprando tudo muito rápido. E aí com 40 dias depois da minha demissão eu já estava atendendo minha primeira cliente no salão, que hoje é na minha casa, na parte de baixo, né? Na garagem, dividi minha garagem. E abri a minha primeira cliente eu atendi em abril de 2021. Tem aí 1 ano e pouco. E aí lá eu estou, né? E aí entra nesse meio todo. Mas aí você está fazendo isso, a Tami já está... Estava atendendo na casa dela já. E a Thaís está ali só de olho em vocês duas para ver para onde que ela quer. A Thaís estava lá no sofrimento. Na festa eu não volto. O que eu tinha ali, naquele momento ali, eu estava querendo sair da produção e eu estava montando toda uma estrutura para gravar um curso. Isso, é verdade. Então eu queria sair da produção. E por que você não foi para dar aula, né? Porque quando começou a dar tudo ali, sair tudo fora do lugar, dar tudo errado, veio aquele sentimento de não é pra ser isso. Eu vou entrar, vou gastar. O cristão também tem esse, não sei se é um impasse, né? De sempre, devo ir, não devo ir, e vai buscar a palavra, né? Isso fica no... E eu já tinha preparado tudo, o Bruno já tinha montado a estrutura de iluminação, a gente já tinha escolhido a cor da parede, eu já tinha... Tava tudo pronto para o início da gravação do curso. Ia vender conteúdo. Ia vender conteúdo de papelaria. Conteúdo de como imprimir na papelaria. Mas você vê, Thaís, só olhando a história das 3. Por mais que seja uma família empreendedora, não tem noção, não tiveram um aporte, um approach, não tiveram nada de base. Não. Né? Vão descobrindo o mundo aos poucos. E parece que são camadas, né, na vista da gente. Sim. São camadas. Você vai enxergando um pedacinho, aí sai uma camada, você enxerga um outro pedaço, faz um monte de coisa errada, porque eu fico pensando assim, ó, as 3 são empreendedoras.
Imagina se tivesse sido educadas lá no início. Exatamente. Lá no início seria da história. totalmente diferente. Eu tava falando com a Tamires esses dias, né? Isso que vocês estão vivendo hoje junto conosco, que deveria ter sido lá atrás. Exatamente. Né? Então, igual a gente fala na mentoria, a gente não forma esteticista, a gente forma empresário, que vai ter uma mentalidade de empresário. Né? Então, mas é que o Brasil também não tem uma cultura de empreendedor. Né? Exato. Agora começou. Hoje você já viu o novo governador de São Paulo falando que vai investir pesado no empreendedorismo. O governo que está saindo também estava investindo pesado. Sim. O que entrou, não sei como que vai ser. Mas quando você olha a história das três, teve um monte de tropeço por falta de uma base lá atrás. Né? E assim, por exemplo, eu assisti o episódio com Davi, da Novo, e ele fala que ele vivenciou todas as etapas com os pais. Então, quando o pai passou por dificuldade, ele estava... Os nossos pais, eles eram empreendedores, só que a gente não vivia as dores deles. A gente, vamos dizer que a gente vivia o final, né? E eles eram o provedor do sustento do lar. E vocês também não viviam o empreendedorismo com eles. E também vocês não viam nele algo que, nossa, que é um fantástico, porque era uma coisa com dor. Né? Vinha o justo, vinha o... Né? Então a gente não tinha a diferença do Davi. O Davi já não, o pai dele já estava voando, aquilo, já estava escalando. Quando ele vai para Silva Teles, ele já está pensando em escalar. Planeja mal, dá errado lá. Então é outra cultura. É outra, é isso que eu falo assim. A cultura dele dentro do empreender já veio diferente. A nossa não, era algo que não era possibilidade. Né? Mas aí eu fico pensando assim, Thaís, o que é melhor? Lógico que se você tivesse sido, por exemplo, o Léo que está andando comigo, a cabeça dele já é outra. Outra. Exato. Não quer fazer esse caminho que vocês fizeram. Já virou essa página e falou, não quero. Sua mente totalmente aberta para empreendedorismo. Né? Mas eu não sei assim, lógico que se você tivesse sido educada lá atrás, a história de vocês seria outra. Mas também, o ponto que vocês chegaram, eu imagino que o que está vindo para vocês dá um salto enorme, né, daqui para frente. Mas ele puxa elas. Elas vieram. Não, vem trabalhar comigo. Eu falei, você é doida, eu trabalho com beleza. Eu sou ogra, eu sou desastrada. Mas aí nesse momento, Thaís, só explorando um pouco isso, você também não estava pensando em empreender. Você não queria ser empregada de ninguém. É diferente. Eu não quero ser empregado de ninguém, vou fazer algo que me sustente. A diferença é falar, não, vou fazer algo que dá muito dinheiro. Com certeza. É diferente de empreender. Então você estava ali tentando sobreviver. E quando ela chama, você fala, você é louco, fazer isso daí nada. Mas também não estavam pensando em empreender. Não. Concorda? Estava tentando montar alguma coisa para não voltar para a prefeitura, não vou voltar para a logística. Não é? E tudo bem, assim, é igual você falou, muitos tombos, né? Porque hoje, esses dias mesmo eu tava falando com a Tami. Se há 2 anos atrás nós tivéssemos conhecido, eu já conhecia um pouco de consultoria, mas pra mim era uma coisa muito distante. Mas assim, hoje, se eu tivesse saído da empresa, começado certo. Feito a consultoria primeiro, né? Diferente daquele casal que vocês estão acompanhando lá. Exatamente. Que estão sofrendo horrores. Exatamente. Porque eles trabalham o dia inteiro dirigindo veículos para outra empresa de logística. E chegam à noite e tem atividades na igreja. Sabe? Porque um partido que divide pra caramba também. Isso e vai empreender. Pelo menos eu tendo uma base, né? Exatamente, bem diferente. A gente fez tudo ao contrário, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Né? É uma oportunidade. E aí a hora que a gente espiritualiza de novo, né? Alguma coisa converge, né? Converge pro dia chuvoso, um podcast debaixo de água, né? E eu começo a conversar e alguém começa a falar assim, caraca, eu preciso disso. Pra ontem, né? Eu falei, meu Deus. Ontem. Mas assim, a maior parte das pessoas, com rara exceção, tá? Então, eu tô no 10º episódio. Eu vou gravar agora vocês vão ver daqui a pouco, com uma pessoa que já está 40 anos no mercado. São 2 mulheres que têm lojas público A, que já foram clientes, que estão ainda clientes minhas. Mas assim, a maioria das pessoas que eu conheci nesse projeto é a história igual. Sabe? Não tem um direcionamento, não tem um planejamento, não. Caíram, as escamas foram caindo, eles foram entrando, quando falou, pô, isso aqui é bom, então, né? Vamos pra cima. Mas legal, deu para entender muita história de vocês, já passou mais de meia hora só com essa parte, agora vamos explorar
Porque agora já caiu as escamas, concorda? Sim. Entendeu? Então vamos tentar agora debater um pouco em cima de empreendedorismo, na visão de vocês, até onde vocês já conhecem. Lógico que eu sei que a gente está fazendo mentoria e tem ainda algumas coisas que vocês nem tiveram contato com esse mundo de empreendedor mesmo. Tem um universo ainda enorme. Mas até onde vocês já estão voando no empreendedorismo? Vamos debater isso, até para que quem vai assistir esse episódio fala, pô, legal, isso aqui eu vou tomar para minha vida, né? Hoje, virando essa página do que vocês viveram, o que é empreender para vocês hoje? Uma palavra? Não, pode discorrer, porque aí eu vou entrar no mundo de vocês. Eu vou explorar o cacheado, vou explorar a estética, mas eu imagino que hoje vocês já enxergam diferente. Sim, não estou só sobrevivendo. Né? Tudo bem que o caderninho azul atravessou a minha vida, criou um desespero, mas já foi embora. Eu cheguei aqui hoje. Eu cheguei aqui hoje assim, ó. Eu cheguei aqui hoje procurando. Foi a primeira coisa que eu escondi quando cheguei. Eu vou moldurar esse caderno, eu já falei. Não, é relíquia, tem que ficar pra história. Eu fui conhecer o case da Cacau Show, passei um dia dentro da Cacau Show, junto com um grupo. Pô, o Fusquinha que ele fazia entrega de bombom tá lá. Que legal. Ele recomprou, ele tinha vendido, a esposa dele foi atrás, achou o carro, comprou. E tá vendo? Meu caderninho azul faz parte do Eu lembrei dessa história para o seu caderno, guarda Só ele. mostra a minha experiência no empreendedorismo, né? Então, mas ali era uma visão do que você estava fazendo. Eu acho que se caíram algumas escamas para vocês, o que é empreender hoje? Na visão de vocês. Não precisa ser uma palavra, não. Olha, para mim, empreender hoje, para mim, é assim, é o que eu respiro. É um mundo assim que eu entrei de cabeça. Não me arrependo nem um dia da minha vida. Às vezes as pessoas perguntam, você se arrepende em ter largado o CLT e empreender? Não, embora a gente viva com algumas incertezas, né? Mas eu tenho certeza que é o que eu já deveria ter feito antes, ou não, né? Tudo tem um tempo. Mas eu sou apaixonada por essa questão. E ver no seu semblante que você tá bem. Assim, Sim. Né, tá contente com isso. Sim. Mas empreender para você, você falou, pô, é tudo que eu quero, né? Mas, é o que eu quero. Mas ainda avança um pouco isso. O que é empreender? Olha, não é fácil. É falar assim, empreender, né? É você amadurecer, tanto fisicamente, financeiramente, né? Porque uma coisa é você saber quanto vai cair na sua conta, né? Outra coisa é você não saber. Então, hoje a gente se educa, né? Acho que todas nós. Educação psicológica, física, total, né? E financeiramente. Eu acho que é uma reeducação de tudo na nossa vida muda completamente. A forma de se pensar, né? Você começa a não pensar, hoje o meu salão é pequeno, a clínica é pequena, mas a gente almeja algo, então a gente tem que correr atrás, né? E tudo através de conhecimento. Quem tem conhecimento cresce com segurança, né? Que é o mais importante. Degrau a degrau. Degrau a degrau, exatamente. E aí, Tami? Eu vejo como, hoje, assim, eu vejo como alvo. Como eu vim do pensamento zero de empreendedorismo, então cada dia é um passo, né? Hoje eu consigo pensar aonde eu quero chegar. Há um tempo atrás, quando a gente abriu, eu não tinha muita expectativa, sabe? Assim, era só, vocês sabem. Era aquele intenso desespero, né? Eu sempre fui desesperada do grupo. Dia após dia. Tem que ser falado isso, né? Dias de guerra. Eu tive a certeza que a minha coroa no céu tá garantida. Pedrinhas também. Porque eu sempre fui desesperada, com muitas incertezas. Então hoje eu vejo assim como alvo, sabe? Eu consigo enxergar, poxa, eu tô aqui, mas eu quero chegar lá. Então, o que eu tenho que fazer para chegar lá? E você já enxerga que é possível. Que é possível, exatamente. Chegar lá, né? Então, o empreender está sendo, não foi, está sendo tudo muito novo, né? Como a Tamara falou. A gente aprende até o nosso portar, né? O jeito de se portar. Você tem que mudar tudo. Você tem que passar por uma transformação, né? Então, esse processo de transformação é processo. Isso é tão louco, antes de perguntar para a Thaís, por exemplo, empreender me faz tomar cuidado com o esporte que eu mais gosto, que é andar de bike. Sabe? Então hoje eu olho para a bike, eu olho para o risco,
acabei de cair de moto, então você fala, e ficar 4 meses com a perna pendurada, você fala, quanto isso me traz de prejuízo. Então eu já olho para a bike hoje e falo, não dá. Vontade enorme, isso é empreender. Você fala, vou andar numa praia que o risco é menor. Então te faz mudar de postura, te faz mudar de relacionamento com o mundo, porque agora você não é mais uma CLT, você está empreendendo em algo rumo a um sucesso futuro, né? E a Thaís? Eu sempre brinco eu sempre falo assim pro Bruno que empreender é a coisa mais louca e mais gostosa da minha vida. É no empreendedorismo que eu acho as minhas maiores dores, os meus maiores desafios, as minhas maiores superações, e é dentro do empreendedorismo que eu enxergo aonde eu vou chegar, vamos dizer assim, no meu particular, sabe? Na Thaís, pessoa física, vamos dizer assim. Então eu enxergo no empreendedorismo uma loucura, que eu mergulho nela todos os dias, eu gosto dessa loucura. Eu falo, né, que eu preciso me achar ainda ali para pegar aquele gatilho e vai embora, né? Mas é dentro do empreendedorismo que eu tenho tudo isso, é onde meus maiores gatilhos, sabe? É despertar aqui dentro. Então, meus medos, minhas superações, e aqui dentro eu sempre falo, eu sei aonde eu quero chegar. E é através dele que eu vou chegar onde eu quero. É que vocês já descobriram, as três, que a CLT ela tem um teto. Posso ser diretor, fui diretor de empresa, mas tem um teto. Então, acima daquele teto não adianta você empurrar que não vai. E vocês já descobriram que empreendendo não existe teto. Não tem limite, né? Não tem teto. Então você fala, está muito relacionado a minha capacidade de aprendizado, a minha ousadia de tomar riscos, de tentar. Arriscar. E a diferença de vocês é que agora vocês estão fazendo pensando, estão mentoradas. Não estou dando passo do jeito que eu quero, do jeito que eu penso. Então, por mais que eu tenha maior vontade de falar para vocês algo que está na cabeça, eu seguro para não mexer com o gatilho de vocês e tirar esse gatilho que vocês já estão hoje, tudo é possível, eu vou chegar lá. A Thaís fala, não, eu já imagino a minha vida na pessoa física muito melhor, oriundo daqui. Isso é só consequência. Sim. Concordo? Porque a grana, o sucesso vem pela consequência, né? Mas vamos lá, então já deram um briefing do que é empreender, mas vocês acham que assim, por exemplo, empreender não é... Você já tem aqui um espaço montado, que foi grana, que aí a mantenedora do grupo aí, a Bom de Bolso, né? Foi ela que... Isso. O banco fomentador do negócio, chamado Banco Tamara, foi lá e acreditou. Quem não conhece, quiser investir, né? Foi lá e acreditou na ideia, né, e tal. Não sabia não onde que ela estava pondo o dinheiro dela, né? Não sabia que me aguardava. Mas aí, o espaço está montado, né? Mas você não acha que o gostoso de empreender é você trazer o cliente para dentro do teu negócio? Isso é o desafio gostoso. Você fala, tem um espaço, igual eu brinquei com a Tamara. Quantos clientes você consegue atender lá no salão que é especializado em cachos? Então eu tenho um teto ali. Então eu só vou conseguir escalar e ser maior quando eu pensar fora daquele teto. Sim. Fora daquele espaço. O que eu tenho que fazer para ser maior do que isso? Por mais que eu faça um baita de um tráfego pago, etc., vai bater no teto, né? Mas o gostoso de empreender não é trazer, você ter o espaço, ser especialista no assunto e você falar, eu vou trazer o cliente aqui para dentro. Não é um dos maiores desafios, vocês acham? O maior, eu acho. É o maior? Você acha que é o maior? Tem que trazer eu acho não, tenho certeza, viu? É um desafio, né? É um desafio. Você trazer e manter. Porque trazer ainda vai lá, mas o manter, no nosso caso, a gente tem que manter a pessoa com a gente, né? O bacana na nossa área é você conseguir trazer a cliente e cativar para manter ela com a gente. Então, né? vamos lá. Mas aí se o empreendedor, então, ele descobre, todo mundo já sabe disso, o empreendedor ele descobre uma dor. Então, a dor de cachos ou a dor da beleza. Né? Então, eu especializo, fiz curso pra caramba, fiz a faculdade, me preparei, puxei a especialista lá em festa, depois de fazer festa a cada cliente que entra na clínica. Mas aí você se especializou, achou a dor.
E aí você tem que entregar isso para alguém. Né? Então você está falando que a maior dificuldade é trazer esse cliente. Vocês acham que é a essência do teu negócio? Trazer o cliente? Faz parte, né? O cliente faz parte disso. Se não tiver o cliente, não tem entrega, não tem empresa. Não tem festa? Não tem festa. E como trazer esse cliente hoje? Para o salão de cachos ou para a estética? Esse é o passo da formiguinha, né? Que eu acredito aí, se as pessoas vão assistir, né? De repente que a gente vai estar incentivando outras pessoas. É a parte da persistência e da paciência, né? De você estar sempre tentando rede social e tá sempre... Mas você não acha, Tami, que o cliente ele nasce primeiro aqui na sua cabeça? Hoje eu enxergo o cliente em qualquer pessoa. Porque eu vou te falar. Conversar, eu já começo então. Eu vou te falar o que eu falei com a doutora segunda-feira gravando um podcast com ela. Eu falei, você já parou para pensar que o teu universo de clientes são 215 milhões de brasileiros com 28 dentes dentro de cada boca? Exatamente. Faz a conta aí. Alguém tentou fazer a conta para mim lá e estourou a calculadora. Exatamente. Primeiro nasce onde está o meu cliente, concorda? Então, lógico que eu não vou alcançar 215 milhões de pacientes para a clínica de odontológica, nem vou tratar todas as bocas, mas esse é o meu universo. Falei, pô, eu trabalho com um dos meus negócios é roupa, eu sei que são 215 milhões de brasileiros que tem, se eu olhar para vocês, cada um está com pelo menos 2, 3 peças de roupa e dentro do seu armário, lá do seu closet, tem 3, 4, 5 looks. Exatamente. Então, quando eu multiplico isso é o universo do mercado que eu tenho potencial para trabalhar. Então, nasce aqui primeiro. Então, eu tenho qual é o meu potencial de cliente. Porque depois o outro segredo é como que eu arrasto ele aqui para dentro. Sim. Né? Mas quando eu entro para trabalhar já pensando em buscar o cliente, eu não pensei nele antes. Concorda? Sim. Então, eu tenho que primeiro fidelizar o cliente, sonhar com ele, onde está esse cliente, aí eu monto a estratégia de buscar o cliente. Aí usa muito gatilho. E hoje quem que é que traz o cliente? É a Thaís? O marketing hoje é a Thaís. No salão, como que você faz no salão para trazer cliente? Eu vi que você faz muito, manda bem lá nos stories. O meu braço direito no salão é o Instagram, né? Funciona, para você funciona muito? Super, super. No primeiro ano, quando eu perguntava para cliente como que você me conheceu, através da onde você chegou, 80% Instagram. E aí pra mim já era uma realidade que, tipo, como que a pessoa vai ver no Instagram, vai vir, né, no meu espaço sem me conhecer, sem uma indicação, porque eu era muito assim, eu ia aonde geralmente as pessoas me indicavam, né? Eu não tinha muito essa relação de ver no Instagram e quero ir. Hoje já olho e já frequento lugares que eu vejo no Instagram. Mas antigamente você consegue falar desse comportamento? Alguém viu o teu post e veio parar no teu salão. Comportamento da pessoa. Como que você consegue explicar esse comportamento de alguém, olhar e falar, vou lá? Quero, né? Então, nos cursos que eu fiz, todos eles tinham a parte de Instagram. Então, de como você se comportar, fazer uma boa foto, uma boa apresentação, criar justamente aquele gatilho. Opa, eu preciso disso. Aonde que tem isso? Não importa onde que tem, eu vou. Porque eu não atendo clientes só da minha região, eu atendia clientes da Zona Leste, da Zona Sul, que vinham de longe, né? Porque via um post e criava aquela sensação de necessito desse lugar, né? Então, isso tudo eu aprendi nos cursos que eu fiz, né? De despertar o desejo da pessoa. Então, eu tive que aprender a fazer uma foto, fazer uma edição. Então, mas você concorda, Tamara, que, por exemplo, um post bem feito, que é o que você aprendeu, muda o comportamento de alguém que precisa. Então, alguém está com uma dor, você fez um post que atende aquela dor. Mas você concorda que quem olha um post, ele se vê dentro da solução? Sim. Ele já se vê, a pessoa já se vê com o cabelo, às vezes nem sai de lá com o cabelo como ela queria, né? Mas ela já se vê com o cabelo, já se vê com o tratamento da estética. Então é esse gatilho que faz com que a pessoa olhe um post e fale, e vou pra lá, eu queiro aquilo. E aquela questão também, né, de pessoas se conectam com pessoas. Então tá todo dia ali nos stories, mostrando seja o dia a dia do salão ou
alguma coisa da minha vida pessoal. Prova social, né? Exatamente. Prova social. E aí as pessoas começam a... Eu falo que quando as pessoas chegam no salão, mesmo que seja uma primeira vez, aqui eu acredito que as meninas tenham essa mesma sensação, parece que a gente já se conhece faz tempo. Porque a gente já se conectou antes ali, né? No Instagram ou pelo WhatsApp, né? Hoje a gente tem essa facilidade. É verdade. Né? Então, hoje não. Hoje eu já tenho um outro público, que já vem muita gente por indicação. Né? Então, hoje eu já tenho 60% de indicação, 40% Google e Instagram. Né? Já... De rede social, redes de sociais. posts, e 60% é orgânico ali, um falando pro boca outro. a boca, exatamente. Um falando pro outro. Indicação. Na clínica também? A clínica tá. Eu vejo a clínica inverso. Hoje nosso público é maior de indicação e nós estamos começando a alcançar agora o Instagram, né? Pela movimentação maior que nós estamos fazendo agora. Mas a gente começou no inverso, né, da Tata. A gente iniciou com mais indicações e menos conversões de Instagram e agora que a gente está começando a deixar isso igualado, sabe? Então, trazer a rede social, por exemplo, eu já sou das redes, sempre fui. A Tami já não é. Então, assim, aí entra um desafio pra gente aqui na clínica, em trabalhar em conjunto. Eu sou a cabeça pensante e falo pra ela, você tem que executar assim, a cabeça atuante. Né, o segredo dos bastidores. Pra gravar um stories, que a Tami tem que soltar, nem que seja de bom dia, tá, Ari? Ela grava uns 5, 6. Não vai de primeira. É perfeccionista. Eu acho que isso é bom, né? Até mesmo pra minha profissão. Eu ser perfeccionista, mas às vezes me afeta. Mas você sabe que o público das redes sociais... Eu tive dificuldade para entender isso lá atrás. Porque eu venho de uma mentalidade de grandes empresas, e, sabe, de companhias que tem um marketing ferrado por trás. Tudo é pensado, tudo é bem elaborado, estudo de mercado, de estudo da empresa mandar um profissional nosso para dentro da sua casa, junto com a família, passar dias junto com a família para entender comportamentos. Tudo é muito, muito pensado antes de lançar um produto. E quando você vem para a rede social, você percebe que as pessoas estão um pouco se lixando com a tua aparência, estão um pouco se lixando com... Elas querem o teu conteúdo. Parece que é um bando de zumbi, assim, que é o conteúdo. Você tem conteúdo? Sugar. Conteúdo. Sanguessugas. E aí as pessoas, eu tive essa dificuldade também, você se preocupar muito com aparência, você grava 1, grava 2, grava 3, grava 5, grava... primeira vez que você vai falar na frente de uma câmera, misericórdia. Não é que você não está acostumado com isso. Tá saindo da sua zona de conforto. Você tá sempre, você fala com bastante gente, você não está aqui olhando para uma câmera e... É diferente, é totalmente diferente. E quem está lá do outro lado, você não, então, aí você começa a fazer pré-julgamento, né? Quem vai estar lá vai olhar isso, vai olhar minha roupa, vai, aí os caras vêm e falam, esquece isso. Melhor, assim, mas é assim, então, hoje você precisa gravar um conteúdo de tal coisa. Aí ela atende Thaís, vou gravar stories. Eu saio daqui, eu vou lá pra recepção. E eu fico, deixo ela, porque eu sei que ela tem esse bloqueio, sabe? Aí ela grava, aí eu escuto. Não, tá bom. Não, mas isso fica assim, nossa, mas meu cabelo não tá legal. E aí eu falo em voz alta, né? Grava 20 vezes, mas saiu, tá ok. Mas experimenta gravar, por gravar. E solta pra você ver. A diferença. Eu não olho mais. É porque as pessoas vão entender que você não tá... Não é uma produção, é você natural, entendeu? Passando aquilo que elas querem de conteúdo, né? E aí o que a Tamara falou, aí você começa a se conectar. Né? E você percebe, exatamente, era isso que eu ia falar. Então quando ela começa a ser mais natural, ela começa a trazer mais pessoas. Eu já percebi isso. E aí, nas conversas aqui que a gente vai conversar, sempre fala, né? Nossa, eu vi vocês falando no Instagram isso, não sei o quê. Eu vi a Thaís falando no Instagram que foi em tal lugar. A conexão. Então você começa a trazer, nossa, iguais, e você começa a perceber que você começou a falar algo que eles querem ouvir. Sim. Né? Eles querem ouvir sobre aquilo. Então, até uma época eu comecei a escrever numa lousa, comecei a falar sobre assuntos de empresa e comecei a mandar e parei. Quando eu parei, começou a ouvir, parou por quê? Sabe? As pessoas lá no TikTok, não para de falar sobre isso não. Você fala, você não tem ideia de quanto você vai se conectando com pessoas, né? E às vezes você acha que é coisa assim, tipo, não vou mais falar sobre isso. Já falei tantas vezes, não vou mais falar. Aí daqui a pouco, igual você falou, chega lá uma mensagem.
você nunca mais gravou isso, você nunca mais falou. Gente, então é uma coisa que chama atenção. Porque você não vende mais só o teu profissionalismo, você vende conteúdo. Exatamente. Né? Você vende formação daquilo que você está entregando. Então, e as pessoas estão o tempo todo buscando isso. E hoje, você vê as pessoas conectadas o tempo todo. Eu realizei Mas isso, uma enquete no nosso Instagram, perguntando para as pessoas o que impediam elas de fazer o procedimento estético. Coloquei lá. E eu coloquei 3 opções. Era o valor, era a falta de tempo ou a falta de conhecimento dos procedimentos, né, do conteúdo. E ganhou a falta de conhecimento do conteúdo. Não sabe o que eu estou comprando. Não sabe. Não sei o que eu vou comprar. E aí foi a hora que eu falei, vamos trazer informativo para esse pessoal. É uma dificuldade que eu enfrento no mundo do empreendedorismo. Veja, hoje vocês estão dentro de uma mentoria, já entendem o caminho que vocês estão... Mas as pessoas que estão lá de fora não entendem para comprar. Mesmo, não sei se é isso. É difícil você passar alguns conteúdos. Né? Mas legal, então isso é uma parte do que é empreender. Se conectar com o cliente, usar as redes sociais, que é o que tem hoje em voga, e trazer o cliente para dentro do teu negócio. Que também não é tão fácil como parece ser. Né? Não é tão fácil. Porque enquanto você está mandando a tua mensagem, tem mais 200, 300 mandando a mesma mensagem. O mesmo conteúdo. Ainda mais no ramo da beleza, que cresceu assim demais. Explodiu. Inclusive na pandemia, né? Foi então, mas aí entra as estratégias, né? Porque eu penso assim... Da mesma forma que eu falei para dentista, das 215 milhões de brasileiros, boca vezes 28. Vocês lidam com mulheres. No cacheado também. A maior parte, quase se não for 100% de mulheres. Vocês lidam com mulheres e mulheres têm um QI diferente, têm um desejo diferente de homens. Né? Então isso já joga a favor. Quando você começa a usar esses gatilhos a favor do seu negócio. Então eu sei que elas desejam, eu tenho que fazer o post certo, eu tenho que fazer o tráfego pago pegando a geolocalização e atingir as mulheres que eu quero. E aí você começa a trazer. E aí ela vai disputar com outros. Quem está fazendo melhor? Eu acho que o jogo é quem está fazendo a melhor foto do hambúrguer. Sim. Sabe, você está com fome e você vê a melhor foto do hambúrguer? Pô, eu comprei uma capa de piscina recentemente e eu sou... Por você viver isso, você é meio chato, né? Então aí a mulher falou, não, pode fechar o pedido e tal, e a gente manda entregar para o senhor na sua casa. Eu falei, não, quero conhecer o teu negócio. E eu percebia que tinha uma resistência do lado de lá. Sabe, de não deixar eu ir até o local. Mas o site, fantástico. Pensa num site bem elaborado, bonito. Falei, olha, eu vou comprar teu produto, mas eu quero conhecer teu local. Aí no último com tanta resistência deixaram eu ir lá. Você vai lá, era uma empresinha, sabe, fundo de quintal. A gente foi esforçado. Mas ela estava com receio de mostrar o que ela era. Eu, pelo contrário, eu já mostraria aquilo ali agora. Exatamente. Estou entregando. Uma coisa não reflete a outra. Né? Mas tem gente que tem esses bloqueios. Né? Legal, capta o cliente, mas isso não é empreender. Vocês estão vivendo já isso. E depois disso? Eu trago, tem que reter. O que vocês fazem para reter o cliente? Para ele voltar mais vezes? Por exemplo, eu tenho uma cabeleireira que acabou de perder um cliente, porque, sabe, quando você vai 3 vezes, você fala, não está entregando. Você vai uma vez, você fala, 2 você fala, a terceira você fala, não vou mudar. É isso que eu ia falar. É você manter a qualidade do primeiro atendimento. Ele tem que ser igual ao 20º, não importa quantas vezes a pessoa vem, você vai sempre ter o cuidado de atender ela com excelência. Então, e esse atendimento com excelência, tá? Por exemplo, toda vez que a tua cliente vai lá, você lembra do corte que você fez, do trabalho que você fez, personalizado? Ou você fala, como que vai ser hoje? Sabe? Sim, é difícil isso, né? E aí a pessoa não lembra. Tem poucas pessoas, né? Aí vai aumentando a quantidade. Você perde essa referência. E principalmente o que acontece muito. Quem trabalha, né? É igual eu, cabelo cacheado, as mulheres não cortam muito cabelo com frequência. E aí quando eu comecei a atender, as pessoas usavam a bendita da máscara. Muita gente chega hoje lá e eu falo assim, começa a conversar, ela fala assim, você já cortou meu cabelo? Você nem lembra. Como assim? De máscara, sem máscara. Máscara totalmente diferente. Então falar pra você assim, lembra exatamente o que eu fiz em todas as clientes,
Não, porque eu tenho cliente que veio ano passado e tá voltando esse ano. Mas você viu que louco? Porque, ó, fala por mim, então eu fui esperando receber o mesmo tratamento, não de recepção, de aconchego, de tratamento e o mesmo corte. E às vezes você não recebe o mesmo. Sim. É uma dificuldade que às vezes o teu ramo tem. Principalmente quando você cresce. E você acha que você entregou o melhor do tratamento para o cliente e ele sai e fala, pô, não é a mesma. Exatamente. Não é a mesma coisa. Né? Como reter esse cliente? Como reter esse cliente? Nesse quesito, a gente é um pouco diferente porque a gente trabalha, a gente tem tudo anotado da pessoa, né? A gente tem história. A gente tem histórico, a gente tem ficha. Então, às vezes, até mesmo detalhes das clientes, alguma coisa que a cliente não gosta, a gente anota. Justamente para quando ela voltar, quando é uma cliente que está retornando, a gente sempre tem o cuidado de pegar a ficha antes e ver as observações que a gente fez sobre a pessoa, pra gente não cometer erros mesmo, né? Ir no ponto certo da cliente, ter o cuidado. E é o que a Tamara falou, eu acho que manter a excelência no ramo da estética, principalmente, do cabelo tem as inovações. Mas no ramo da estética, hoje eles criaram um protocolo novo. Daqui 6 meses esse mesmo protocolo está mudando. Então toda hora a gente tem que estar inovando, toda hora a gente tem que estar estudando. Então eu acho que é isso, sabe? A entrega para cliente gostar de retornar é quando ela voltar, de repente a gente entregar uma coisa diferente, mas sempre algo melhor, mais moderno, né? Mas no você caso. concorda, o Tami, que a entrega sempre tem que ser por excelência? Né? É nossa obrigação. Total. Então, isso, pô, se você se predispôs a empreender, empreender é sair de zona de conforto. Concorda? Achei uma dor e eu vou solucionar essa dor para o mercado. E quando eu vou solucionar, eu não posso solucionar de qualquer jeito. Tem que ser a melhor solução que existe. Então, se todas as vezes eu entrego o meu produto não pensando no retorno financeiro, mas na satisfação do cliente, o retorno financeiro é só consequência. É só consequência. É o agrado, é a gorjeta do garçom. Né? Então, a gente trabalha com sorrisos. Eu sempre brinco que a gente trabalha mas se você não se preocupar, por exemplo, eu estou ensinando fluxo de caixa para a Thaís. Pô, eu fico aqui preocupado. Sabe, eu falo, a primeira aula ela não pegou. Por mais que ela estava ali, não estava num dia legal, tinha acontecido alguma coisa. Então você fala, não pegou. Então não adianta eu achar que entreguei. Tem que voltar até que você fala, não, agora ela está... Então se você não tiver a consciência de fazer uma entrega por excelência, você não retém esse cliente. Exatamente. Eu vejo aqui na clínica, tanto eu quanto a Tami, nós temos o hábito de explicando o que nós estamos fazendo. E tanto pra mim quanto pra ela, a gente já teve esse feedback de, que legal vocês fazerem isso, porque lá onde eu fui, não fizeram isso. E eu saí de lá sem entender muito bem o que eu tava fazendo. Então, desde uma massagem até um procedimento de estética avançada, a gente sempre tá explicando o porquê daquilo, porquê aquilo é feito daquele jeito, qual que é a função daquilo no seu corpo, o que vai acontecer, quantos dias... outra forma de você se conectar com o cliente. E aí você começa a explicar. Eu trabalho hoje aqui, eu trabalho como massagista, é meu forte aqui. E eu sei, igual ontem, a moça entrou, eu vi a ficha dela, não tinha queixa nenhuma. Comecei a conversar com ela, eu vi que ela dava umas fisgadas assim. Eu falei, você tem dor? Você sente dor em algum lugar? Aí ela, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falei, então peraí. Então agora, a partir de agora, a sua massagem é diferente, os produtos que eu vou usar em você é diferente. E eu falei, sai só de uma drenagem simples dentro de um tratamento pra você. A drenagem, ela não é... Eu falei, eu vou cuidar da sua saúde, você tem que sair daqui com o seu bem-estar garantido. Então, vamos lá, eu vim aqui, peguei um óleo, usei, ensino ela, por exemplo, eu vou dar o exemplo de ontem. Ela, porque quando eu tô com muita dor, eu pressiono onde eu tô com dor. Eu falei, tá fazendo errado, mulher, você tem que vir, pega um óleo tal, esse óleo é bom, vou te passar a marca, tá bom o preço no mercado. Faz esse movimento na sua casa, isso vai te aliviar momentaneamente, mas você precisa fazer o seu tratamento aqui pelo menos uma vez na semana. Pra você ver o quanto que isso vai fazer bem pra sua saúde. Saiu daqui, mandou mensagem de manhã, vou fechar o pacote porque eu fiquei bem. Ontem eu não forcei meu joelho, eu massageei diferente, eu vi que realmente... Então ali eu já encontro... Então, captou o cliente, fez uma boa entrega e fidelizou. Quando você fideliza, aí é fantástico, né? E aí depois escalar. Como fazer para escalar esse cliente
Porque empreender, mas você está empreendendo, você não quer ficar em 10 clientes, 20 clientes. Você quer a pior das dores, as melhores das dores de cabeça, que é você não ter condições de atender todos os clientes, né? E ver o que você vai fazer com isso. Né? Então, como escalar esse cliente? Que ideia que vocês têm? Por exemplo, você fidelizou, captou, está fazendo um Insta, está trazendo, e faz o seu funil de venda, etc. Mas você pegou esse cliente, igual esse meu exemplo que você deu, que é fantástico. Como que eu faço para ter 100 desses clientes? Expande. Por exemplo. Você trazer... Pode prestar atenção, Tânia. Você traz 10 aqui dentro, mas quantos aconteceu isso? Que você fidelizou? Que voltou e falou, agora eu quero fechar o pacote. Entendeu? Então tem um segredo aqui nesse meio. Porque você joga pra dentro. Eu falo para as meninas da loja, eu joguei aí dentro esse mês X clientes. Mas o papel de reter, de fazer com que eles fiquem, é vocês na ponta. Né? Quem está entregando o serviço na ponta que vai fidelizar e manter o cliente. O que a gente, assim, o que eu também tento fazer é sempre manter um contato. Então, por exemplo, às vezes a gente lançou uma promoção. Eu tenho lá toda a minha cartilha de clientes no celular, por exemplo. Para facilitar. Tem as fichas, mas eu tenho no celular. Então, por exemplo, a gente está com uma campanha nova, alguma coisa, eu mando para todas essas clientes. Então, às vezes aquela que está mais esquecida, faz um tempo que não vem, às vezes dá, olha, Tami, faz tempo que eu não vou lá e acaba aparecendo de volta, né? Ou então às vezes lembra, tipo assim, uma veio aqui, eu queria fazer um microagulhamento, mas eu não posso. Surgiu uma oportunidade boa para área de microagulhamento, a Tami, fulana falou que queria, vou atrás dela. Como você tá? Tudo bem? Microagulhamento é seu momento. Então, mas é fantástico. Mas você percebe que assim, nós temos a oportunidade do cliente, às vezes, uma vez na nossa frente. Aquela oportunidade é única. Você tem que cativar ali, né? Não, você tem que fazer tudo. Você tem estratégia que você já pensou, já planejou, já idealizou, já estudou. Tem que aplicar tudo naquele cliente. Aqui na veja, eu vou dar o exemplo da mentoria. Para fechar a mentoria, já estava todo... Não, as objeções. Lembra das objeções? E você fala, a oportunidade que eu tenho é única. Eu seguro esse cliente agora ou ele escapa. Né? Ontem eu estava discutindo com a menina da loja e falei, aquela venda, mas ela foi pensar e não converteu. Eu falei, você deixou ela pensar. Você só errou me deixando ela pensar. Entendeu? Não tem que pensar. Então eu acho que a oportunidade do cliente é uma vez na tua frente. Você tem que fechar e tratar bem. E aí fidelizar esse cliente, né? Sim. Aqui rola aqueles... todo mundo fala, é meio que padrão. Vocês são muito pra cima, vocês riem demais, vocês brincam demais. Abriu a porta, né? Nós mesmas, né? A gente é assim. A gente é assim. Então, abriu a porta, a gente já tá recebendo com um sorriso no rosto. Você quer um café? Você gosta como? Você quer com açúcar, com adoçante? Não gosto. Nossa, mas você consegue tomar café amargo. Olha, parabéns. Como se fosse amiga de longas datas, mas então, não é algo forçado, né? Natural. Não é a gente, né? Natural. Então, entrou na sala, tá frio, tá calor, você não... Entendeu? Quer se cobrir, quer manta, quer aquecedor, quer... A marca tá assim, tá boa pra você né? personalizar para aquele cliente, ao momento daquele cliente. Eu não posso ter um cliente que chegou aqui agora com uma cliente que veio anteriormente. Ela é outra pessoa diferente. Então a nossa postura diante dele é a mesma. Mas eu vou provocar. Chega 2, 3 ao mesmo tempo. Lógico que você tem horário reservado, é difícil disso acontecer, né? Mas aí você está com um horário de 1 hora de uma pessoa e ela está nessa extensão de atendimento. E está começando a estourar o horário da próxima. Não, mas é porque é natural, entendeu? O nosso, por exemplo, recepção é a mesma. Oi, tudo bem, como você está? Vou preparar a sala, entrou. Se chegar outra, a nossa recepção inicial é a mesma. E é aquilo, a gente já sabe o que a cliente vai fazer, a gente já tem a ideia daqui de dentro, como que vai ter que ser a próxima sala. E essa personalização que eu digo, Ari, é tudo quando tá acontecendo. Eu tô pegando o produto, eu tô conversando com ela. Eu tô preparando a mesa, eu tô conversando com ela. Então a gente não atrasa, porque a gente faz toda essa coisa de personalizar o atendimento quando tá acontecendo o atendimento. Entendi. Entendeu? E então cativa, né? E eu tenho... Opa, 1 hora aí? Então, Vocês falam. legal. O horário aí, que a gente não para mais de falar. Legal, então, olha quem tá lá, quem vai ver esse episódio, fica assim, mas são as fases, não tinha nada, tropeçaram pra caramba, caíram por acidente, ou sei lá o que, montaram um negócio, estão vivendo.
Às vezes eu tenho uma trajetória pela frente, né? Sim. Na visão que vocês estão hoje, na experiência que vocês já têm, como que vocês enxergam o futuro como empreendedores? Porque eu acho que amanhã a palavra para vocês não vai ser mais empreendedores, serão empresários de negócios. Que geralmente não fica em um negócio. A nossa mente vai expandindo, você vai vendo outra oportunidade, você fala, pô, agora já tenho mão. Já sei fazer gestão, já sei fazer gestão comercial, financeira, de estratégia, de plano de business plan. Então, você começa a se tornar um empresário. Mas na fase que vocês estão, olha para o futuro. A Thaís já colocou a vida pessoal dela ali e falou, vai ficar fantástica, né? Vai deixar pessoal ainda de lado, vamos pensar como negócio. Como vocês enxergam isso para o futuro? Negócio, você disse? Eu estou com uma clínica de estética. Já estou começando a amadurecer bastante o meu conceito de empreendedorismo, falando por você. Minha mente está expandindo em aprendizados. Mas como que é os próximos 10 anos? Como serão os próximos 10 anos nesse negócio que vocês estão atuando? Não mesmo nos cacheados. Acho que o pensamento veio igual. Deixa eu ver. Pelo menos em mim, na Tamara, eu sei que veio. Quer falar? Pode falar. Porque a gente até já citamos pra você, né, que como a Tamara citou anteriormente, hoje a gente para e pensa, poxa, se eu tivesse pensado nisso ali atrás, a gente tinha montado diferente. Então... É aquele caso do público. Na verdade, o próximo passo que nós pensamos em dar é ter um lugar muito mais amplo, maior, e agregar todos os nossos serviços num lugar só. O depois a gente não sabe. Mas, na verdade, o nosso pensamento próximo é esse. A gente ampliar, ter um lugar maior para atender uma quantidade maior, expandir mais. E dentro de uma daquelas coisas que eu fico provocando vocês estar guardado, passa por isso. Tá? Acho que eu já falei desde a primeira vez que eu vim aqui. Mas você já idealiza um espaço bacana, né? Todo mundo trabalhando ali, atendendo um público, um posicionamento de público. Né? Tá. Isso você já enxerga nos próximos 10 anos? Sim, com certeza. Sim. Legal. Sim. E acredito que foi o mesmo pensamento, né? Foi? Estava conectado. Então, o objetivo de business é isso. Para os próximos 10. Ou menos de 10. Né? Esses dias eu até comentei com a Tâmara. Eu falei assim, se tivesse tido um pouquinho mais de conhecimento, hoje nós não teríamos 2 espaços distintos, a gente teria um único espaço. E é lógico que quando a gente leva para o lado espiritual de novo, as coisas não acontecem por acaso nem fora do tempo, né? Mas, por exemplo, se esse bate-papo tivesse acontecido há 8 meses atrás, já seria outra história, porque também, como eu falei para vocês, eu abri mão de um espaço que tinha tudo a ver com esse projeto, por não ter esse lado do projeto. Então, mas é legal, você fala assim, pô, então hoje eu já enxergo. Olha que legal, como empreendedor. Já enxergo que separado não é bom. Não é bom. Não é bom, né? Os 2 negócios separados. Melhor estar único. Posicionamento de público. Poxa, eu preciso melhorar o meu posicionamento. Né? Então, nós já falamos que a taxa de esforço é a mesma. Para público A, público B, C, etc. Então já estão pensando, já começa a pensar como empresário. Então, como posicionamento, como onde a marca vai estar, onde esse espaço eu vou achar que atende todo esse público, onde eu quero estar daqui 10 anos, qual o planejamento para chegar lá. É por isso que eu não tenho dúvida, sabe? Passando a mentoria, é lógico que a gente vai estar conversando muito, mas a cabeça assim, já é outra, de mundo de negócios, etc. É isso, Thaís? Daqui 10 anos? Eu quero antes. Antes. 10 anos acho que tá. Não, mas é isso mesmo. A gente vai abrir. Mas no mundo de quem empreende, assim, ó. É ali, né? É ali. Sabe, a gente faz planejamento para 4, 8, 12 anos, parece que é ontem. Fala brincando assim, né? Mas então ali, parece muito rápido. E a gente vive intensamente, é o que a gente falou, né? As coisas, quando a gente começa a empreender, a nossa vida dá uma reviravolta que parece que as coisas acontecem mais rápido mesmo. Os dias parece que são mais rápidos. Os dias são os mesmos. Exatamente. É a diferença, os dias são os mesmos. São 24 horas no dia, igual para todo mundo.
A diferença é o quanto você ocupa esse seu tempo nesse dia, né? E a diferença é que quando você pega o teu carro ou um ônibus e vai para dentro de uma empresa, se estiver chovendo, estiver fazendo sol, você está pouco ligando. Você senta numa mesa e entrega o teu. Sabe, se a chuva está atrapalhando as vendas ou não, você... Quando é teu, não. Você já tem que se preocupar em tudo, com tudo. Se chover, o cliente não vem. Se tiver passeata, o cliente não vem. Né, você começa a pensar. Olha que a sua cabeça começa já a falar, poxa, tô com mercadoria que eu despachei a semana passada, não chegou em Brasília ainda. É para estar lá em Brasília. E aí vem as passeatas, vem o... Você fala, pô, você não consegue prever tudo. A vida do empreendedor é tão dinâmica que você vai tentando um plano B, né? Plano C, e vai se ajeitando. Né? Meninas, mas foi fantástico, hein? Fantástico. Fechando, para quem está do outro lado, que recado vocês dariam, pode ser as 3 ou uma de cada vez, para quem já esteve no lugar que vocês estiveram lá atrás? Eu encontro muita gente assim, com grana, exemplo daquele casal que veio com grana e eu demovi de uma ideia que eu achava que não era boa. E tem medo, tem gente que são travados, tem, né? Eu peguei, não sei se eu já contei para vocês, peguei um caso também não faz muito tempo, que ele montou uma empresa de locação de cadeiras, contei não? Locação de cadeiras. E ele queria montar a sala na garagem dele, de vidro, com as poltronas. E aí perguntou minha opinião, eu falei, você tá doido? Quem loca cadeira e vem numa sala luxuosa? As 4 cadeiras com a mesa custa R$12 na época. Quem vai comprar a alocação de um produto de R$12 vai se preocupar de vir na tua sala, assinar um contrato, tomar um café contigo. Esquece, amigão, você vai gastar 12 mil aí à toa. Né? Então as pessoas têm ou medo ou gastos errados. Né? Muito... Mas o que vocês diriam para quem está na fase que vocês estiveram lá atrás? Pensando em empreender, pensando em ir nessa trajetória, está cheio de medos lá. Ou então, já estão igual vocês, no meio de um caminho. Eles falam, para trás eu não volto, né? E aí, se quiser que eu falar lá, você pode falar para cá também. Se for falar, fala aqui. Ó. Quer falar? Pode falar. Eu acho que, primeiro de tudo, procure ajuda. Né? Nós procuramos ajuda já com o negócio em andamento, né? Mas... Troca a palavra sem ajuda, busca uma boa mentoria. Mentoria. Vamos fazer um merchan já, né? Procure o Ari para uma boa mentoria. Melhorou o merchan. Exatamente, porque às vezes a gente erra por falta de conhecimento, né? É uma coisa nova. Então você vai ali, você tá nadando sem rumo, né? Você tá nadando, mas você não sabe aonde você quer chegar. E isso mudou muito com a mentoria, né? Agora a gente caminha, né? A gente nada, a gente sabe para onde a gente está nadando. Não tá no escuro, né? Exatamente. Então, assim, a mentoria, para mim, foi um divisor de águas, né? A gente consegue enxergar muito além do que antes a gente sonhava, né? Talvez, quem sabe, hoje a gente já sabe que é possível, né? Mas sozinha, sem a mentoria, tenho certeza que poderia até acontecer, mas muito, né? Tropeço no caminho. Né? Muito além, muito tempo a mais, né? Então acho que com mentoria, conhecimento é tudo, né? Com a mentoria eu acho que... Se as pessoas soubessem o valor do conhecimento, né, cara? Exatamente. E quando nós fomos fechar a mentoria, eu já tinha uma ideia, né, em questão de valores, né? E aí eu sempre falava para as meninas, fecha, porque a gente sabe a questão do valor, mas a gente sabe que é um conhecimento que a gente não vai achar em livros, em internet, em Instagram. Você pode... Na faculdade. Não vai achar. Nem nos vídeos de YouTube. Você não acha nessa profundidade. Você acha superficial. Porque, exato, é uma coisa assim, tá trabalhando pro seu negócio, tá conhecendo as suas dores, exatamente, é personalizado, né? Exatamente. Então, ajudas... Você acha muita coisa, né? Em livros, Instagram, tudo. Mas não é uma coisa personalizada. Ele não tá entendendo exatamente a sua dor e aonde você tá errando, né? Como que ele vai saber que a Tamires tinha um caderno azul? Não, eu até, dependendo do teu gancho, até um exemplo de falar, pô, você bateu o meta, mas não tá legal. Exatamente. Você não tinha enxergado aquilo. Concorda? Verdade. Não tá bom. Não, mas não bateu, não tá bom. Olha pra cá. Olha o risco quando vocês estão andando. Exatamente. Isso é legal.
Não olhar assim, custo, né? Porque uma hora é o dinheiro mais barato, é o investimento mais barato que se tem quando você investe em conhecimento no início de um negócio. Exatamente. Né? Eu concordo contigo. Sou suspeito para dizer. Mas e aí, você, que recado você manda para eles? Bom, a Tamara além da mentoria. Além da mentoria, eu acho que é a persistência, né? Eu acho que é uma palavra que tem sempre que estar no nosso meio, persistência. Procura estar rodeado de pessoas que vão te apoiar, não aquelas pessoas que vão estar negativando ou colocando uns tropeços, né? Você tá sempre ali, de repente, que nem nós três aqui, um dia, eu tô pra baixo, aí vem a Tamara e não, é assim, vamos, e puxa, o negócio se engata de novo. Então, acho que a persistência e procurar estar sempre com pessoas que vão te puxar pra cima, né? Tamires, assim, todo bom empresário, todo empreendedor de sucesso, todo empresário de sucesso, primeiro que ele se cerca de pessoas melhores que ele. Sim. É fato. Aí parece que é natural da vida. Você vai se cercando de pessoas melhores que você. Porque você vai sempre estar conectado com pessoas que vão somar e te levar para um patamar maior. E segundo, assim, ele não dá muito ouvido para a parte daqueles que não viveram o que ele está vivendo. Por exemplo, você pega uma roda de família, vão falar tanta coisa que você fala, não estão falando, mas não sabe do que estão falando. Você começa a filtrar, né? Você começa a filtrar. Tem muita gente que falava, né? Como eu ouvi, elas também ouviram. Mas você é louca? Empreender? Você vai entrar para um negócio que você nunca fez. E na pandemia, né? Na pandemia. Imagina eu saindo um serviço público, vai abrir mão, porque eu pedi exoneração, abandonei, larguei para trás. Então eu ouvi muito, nossa, você tem certeza, principalmente lá. Você tá doida? Você vai abrir mão do seu cargo público. Mas sempre quem aconselha é quem tá lá nunca estacionado. viveu, não sabe. A diferença é que quando abre esse leque na nossa cabeça, você fala, não tem limite para isso. Exatamente. Eu falo para esse menino que tá comigo, meu filho, não tem limite. E ele já tomou uns tombos, a gente toma tombo também. Claro. Faz coisa que dá errado, muito dinheiro e vai pelo ralo, fala, tá tudo certo, relaxa. O perder, você tem que processar logo a perda, mas o ganhar e repor de novo tudo é muito rápido também. Porque não tem limite. Para quem empreende é fantástico. E aí, Thaís? Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, você quer trabalhar por conta porque você tem preguiça de trabalhar. Boa. E eu falei assim, se você soubesse o quanto que eu tenho que trabalhar pra trabalhar por conta. E aí eu lembro que eu brinquei, eu falei assim, um dia você vai me ver lá em cima, e aí você vai ver que não era preguiça não, era ao contrário disso, né? E a dica que eu dou é, respira fundo, não se desespera, coloca ali um dia após o outro, né? Hoje o dia não foi bom, mas amanhã, né, ele vai ser bom. Engraçado que cada amanhecer parece que renova, né? Não renova as forças, para quem está empreendendo. Não é para quem está na batidinha da zona de conforto. Para quem empreende, você demora preocupado, é normal. E só que você acorda com uma força assim que você fala, dou conta. Dou conta disso. Então, além de tudo isso que elas falaram, né, de buscar alguém para te dar essa ajuda de mentoria, para você começar certo, para você, né, eu acho que a maior dica é respira e acredita que você é capaz de fazer aquilo dar certo. Com equilíbrio. Coloca o equilíbrio na sua mente. Eu falo por mim, assim, ali. A mudança de chave da minha vida, do meu psicológico, até mesmo do meu corpo, do meu peso, né? Quem me acompanha nas redes sociais entende isso que eu tô falando. A minha chave mudou mesmo quando eu vim pro ramo da estética. Porque aí eu vi que o negócio tinha aumentado de responsabilidade, eu tava trabalhando com beleza, eu tava trabalhando com saúde, era algo sério. Eu precisava transmitir uma mensagem mais séria. Isso mudou tudo, assim. Eu tive que firmar numa ajuda de saúde. Eu tive que me colocar em primeiro lugar para estar bem, para estar aqui. Então é isso que eu falo. Respira, busca o equilíbrio de você, pessoa física, para você dar o seu melhor na sua pessoa jurídica. Né? Então é a dica maior, assim. A gente, às vezes, eu vejo muitos amigos que empreendem, eu conheço muitos, que sempre tá com a empresa à frente. Só que daqui a pouco se depara com doenças, com psicológico abalado. Depressão, né? E aí joga tudo. Pessoas que estavam num lugar fantástico, assim. Daqui a pouco você vê essa pessoa perdendo tudo porque fala, eu não aguento mais lidar com isso. Então,
A dica que eu dou é, se preocupe muito com o seu jurídico, mas, cara, respira e cuida tão bem do seu pessoal que vai dar certo. Isso também é fantástico, Thaís. Eu vou ter uma reunião daqui a pouco com um casal, que é mais ou menos isso. Eu falo, se você enxergar que isso aqui é apenas um projeto, isso aqui é só um projeto, concorda? Isso aqui não é tua essência de vida, não é o teu objetivo maior. Sim. O objetivo maior é a tua família, é Deus na tua vida, a tua saúde, o teu bem-estar. Isso aqui é um projeto que eu me dedico a ele tem consequências boas financeiramente falando, que vai me trazer coisas boas no outro lado. Mas é só um projeto. Se ele deu errado, eu abro mão desse projeto, vou para outro projeto. Quando eu pensar que é só projeto, eu não ponho o coração muito nisso. Aí não vai entrar depressão, não entra uma série de coisas. Trata como um projeto, que aí você vai fantástico, vai longe, né? E manda lá onde o endereço de vocês, faz um comercial agora de vocês aí, ó. Do cacheado, dos cachos, Começa aí, cacheada. O salão, ele tá onde o pessoal te acha? Sim. O salão, ele tá localizado no Jardim Bonança, Rua São Judas Tadeu, número 357. Muito conhecido ali na Rua do Céu das Artes. Instagram tamara.durão. Me conheçam, cacheadas, por favor. É especialista, hein? Tem poucos aqui no mercado, aí é especialista. E a clínica, nós estamos aqui na Avenida Presidente Médici, no Jardim Mutinga, no prédio do Banco Bradesco, a Academia Pano Bianco. Nós estamos no mesmo prédio, então é bem fácil a localização. Avenida Presidente Médici, número 2014. O acesso é elevador, primeiro andar, sala número 4. Venham fazer uma visita, conversar comigo, com a Thaís. Vocês podem ver aí que vocês vão saber que realmente tudo que a gente falou é verdade. A gente é isso aqui, sempre nós somos isso. A gente brinca uma com a outra entre os atendimentos. E eu acho que é isso que faz a diferença aqui no nosso espaço, né? A nossa naturalidade, a vontade mesmo de trazer o bem-estar e não só a beleza, né? Tem uma frase que a gente usa num espelhinho que a gente entregou para algumas clientes e é escrita assim: a sua maior beleza é aquela que te faz sorrir quando você olha o espelho. Então não a gente sempre traz isso para as clientes, às vezes até com sinceridade até demais. As clientes falam, nossa, vocês são muito sinceras, né? E às vezes a pessoa fala, eu quero fazer isso. Fala, mas você não precisa disso, você precisa disso. Porque eu sempre falo que a gente não segue padrões, né? Hoje em dia se vende muito padrão de beleza, né, Tata? Até para o setor da Tamara também. E na verdade não, eu quero que a pessoa saia daqui se sentindo bem, ao de fato se olhar no espelho, sorrir, se sentir bem, feliz, bonita, do jeito que ela é. Então é isso. E as nossas redes. E as nossas redes, viu? Aí, mas eu não sou nas redes, agora mas ela deu uma aula agora de... Ela deu uma aula de gatinho agora. As nossas redes é @, né, Tami, Tami com Y, Durão. Vai aparecer lá a clínica e lá vocês vão perceber que tudo isso que a Tami falou é verdade, né? Então lá vocês vão ter muita informação de procedimentos, né? A gente traz essas informações para vocês. Vocês vão ver aí os resultados disso que a Tami acabou de falar. Hoje tem live, né? Hoje a gente tem live. Então não é hoje, né, que vai ao ar esse programa, mas fica sempre salva lá. Então a gente vai falar terça-feira à noite, esse programa só. Terça-feira? Ou então aí vocês voltam lá, sexta-feira. Vai rolar uma live de procedimentos faciais. Eu também vai trazer esse conteúdo de faciais. Porque a gente quer ver, né, essas mulheres aí arrasando por aí, se sentindo bem. E nossas redes por enquanto são essas. Eu estou trabalhando, conhecendo melhor as outras plataformas para vir com tudo nessas outras plataformas aí também. Aí, mas vai ser tudo Tami Durão, que não tem outro, né, gente? Porque sobrenome... Esqueceu quem coloca Durão. Até a gente chegar lá na fase da mentoria que fala do logo, a gente discute bastante. Meninas, muito obrigado. Foi um bate-papo assim fantástico. Acho que o pessoal vai agradecer muito a espontaneidade de vocês. Hoje tivemos 2 cases aqui, né? Um salão de cabeleireiro especializado em cachos e a estética, né? E agradecer mais uma vez. Terça-feira está no ar. Pessoal, estamos terminando mais um episódio.
Aqui acho que é um episódio especial, porque é umas meninas que eu conheci esse ano, vieram para a mentoria do Mundo dos Empreendedores. Estamos muito felizes, porque em 2 meses estamos acompanhando, o faturamento dela já cresceram 75%, aqui podemos fazer merchan, né? 75% de acréscimo no faturamento, mas tem uma trajetória ainda muito longa nesse projeto, que é a da clínica de estética, e aqui, pegando carona, eu falo os salões descacheados. Muito obrigado, estamos terminando por aqui. Não esqueça de se inscreverem, darem um like e compartilharem. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.